sou Liane Brixner e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o poder da mente e como reprogramar o seu cérebro. Eu estou usando como referência os estudos do doutor neurocientista Joe Dispenza. Então vamos começar falando aqui sobre como é o funcionamento do nosso cérebro e nossos pensamentos. Vamos pensar o seguinte: o nosso cérebro está dividido em três partes: o cérebro que pensa, o cérebro que faz e o cérebro que é. Vocês já vão entender aonde eu quero chegar. Começando pelo cérebro que pensa, nós temos aqui o neocórtex e o nosso lobo frontal, que compreende 40% do nosso cérebro. E, inclusive, esse lobo frontal de 40% é o que nos diferencia das outras espécies. Um cachorro tem 7% do seu lobo frontal. E essa região do cérebro, ela é responsável pela especulação, pela criação, pelas nossas tomadas de decisão. Então, ficando entendido que essa é a primeira divisão do nosso cérebro, essa parte é importante também de salientar, que é ela que nos conecta aqui com essa realidade da terceira dimensão. Eu já falei um pouco sobre o universo quântico, sobre a linguagem do universo, mas aqui na realidade 3D a gente precisa de algo material e que nos identifique. Então, quando a gente identifica algo, aqui tem uma câmera, aqui tem um papel, aqui tem um tapete, eu estou usando a minha mente e ela então é necessária para a minha realidade, para a minha materialização aqui na 3D. Depois, então, que nós temos o pensamento, nós passamos a utilizar o nosso segundo cérebro, que é o cérebro que faz, é o cérebro da experiência e é o cérebro límbico. Dentro do cérebro límbico, nós temos também o sistema nervoso autônomo, que é onde são geradas todas as químicas. No momento que eu tenho um pensamento, eu gero uma química corporal, eu tenho uma resposta no meu organismo de acordo com este pensamento. Então, esse sistema nervoso autônomo, ele é responsável pela nossa regulação de açúcar no sangue, a regulação da temperatura, a nossa respiração, nossos batimentos cardíacos e também por essa assimilação do pensamento. Então, o meu cérebro, o meu lobo frontal, pensa, cria, e o cérebro límbico entra em ação para poder gerar a química necessária para poder ter uma reação a respeito disso. E aí, depois dessa experiência, desse cérebro que faz, a gente entra no que nós chamamos de terceiro cérebro, que é associado à área do cerebelo, que é o cérebro que é. Por que a gente diz que é o cérebro que é? Porque ali está toda a memória daquilo que a gente vai armazenando. Então, aquilo que está no nosso consciente representa apenas 5%. O restante dos 95% ficam armazenados nesse subconsciente. E aí, quando a gente fala, vocês já devem ter ouvido falar, as pessoas estão andando no piloto automático. Aonde a gente acessa esse piloto automático? No terceiro cérebro, no cerebelo. É lá que estão todas as memórias de tudo que a gente já viveu, de tudo que a gente assimilou desde o nosso nascimento até agora. Então, como a gente gerenciar isso? Qual que é o grande problema hoje em dia? Os nossos pensamentos, eles estão descontrolados. A nossa mente, ela não está bem gerenciada. Ela geralmente está padronizada, porque quando nós nascemos, nós já temos uma sociedade. É como quando a gente fala de Matrix. O que é a Matrix? É esse sistema da terceira dimensão. Então, imaginem um grande computador, onde já existem programas pré-definidos. Então, quando você nasce, você já está acessando todos esses programas. Se você não se questiona, se você não pergunta, se você não procura entender a sua verdade, você simplesmente reproduz padrões. E é muito comum, de 70%, 80%, às vezes até 90% das pessoas ao redor do mundo estão vivendo no piloto automático. Elas não sabem qual é de fato o propósito delas, a verdade delas, porque elas simplesmente estão adormecidas, reproduzindo indefinidamente todos esses padrões.
E só complementando sobre esse piloto automático, ele não é necessariamente sempre negativo. Ele tem a sua serventia para, por exemplo, atividades que a gente aprende a realizar e não precisa ficar pensando como dirigir, como andar de bicicleta. Se eu aprendo a andar de bicicleta hoje, eu posso passar 5 anos sem tocar numa bicicleta, mas no momento que eu resolvo fazer essa prática novamente, eu simplesmente vou pegar e sair andando. Eu não preciso ficar pensando, é algo que já está automatizado. O grande problema desse piloto automático é a maneira que as pessoas têm vivido e têm gerenciado a sua mente. Dados recentes indicam que 60 a 70% das pessoas vivem num estado que a gente chama de estado de sobrevivência. O que seria esse estado de sobrevivência? Elas vivem sob estresse, elas vivem sendo guiadas, sendo escravizadas por essa mente. Então você já percebeu que às vezes algo nem aconteceu ainda na sua realidade física, mas você já sofre por aquilo. Quando você imagina que você vai... Uma pessoa que tem medo de avião, ela imagina que ela vai pegar um voo, ela simplesmente começa a produzir químicas do medo, da insegurança, e essas descargas vão sendo emitidas para o corpo dela. E o nosso estado de sobrevivência, ele é sim necessário para a nossa vida humana, porque é o nosso instinto. Então ele deveria ser utilizado apenas em situações de risco, quando precisamos correr, quando precisamos fugir, porque esse estado de sobrevivência, ele faz com que ou nós estejamos prontos para brigar, ou nós estejamos prontos para correr, ou então para nos encolhermos, para nos recolhermos. Então, o grande problema é a gente fazer isso no nosso dia a dia, a gente criar durante anos um hábito de deixar o nosso corpo nesse estado de sobrevivência. E nenhum corpo humano é capaz de suportar a química de um estresse constante. Ela deveria, como eu já falei, ser utilizada apenas em situações de risco e de emergência, porque a gente precisa de um tempo para se recuperar de toda essa química, de toda essa adrenalina, de todo o cortisol, que é o hormônio de estresse, que é liberado no nosso corpo quando nós estamos sob estresse. E não é isso que ocorre. Uma vida estressante te faz liberar esses hormônios diariamente. E aí que surgem as doenças, e aí é que surgem os problemas. O primeiro passo para nós começarmos a desenvolver as doenças é ter um pensamento de padrão negativo, onde nós estamos vivendo totalmente fora do nosso ser, em projeções mentais e nos vitimizando, inclusive, às vezes por questões do passado, nos conectando, né? Existem dados também que mostram que nós vivemos sempre no passado, porque como a gente está vivendo no piloto automático, o automático é daquilo que a gente já aprendeu. Então, se você está vivendo nesse piloto automático, você está projetando o seu futuro de acordo com o seu passado. E se você quer mudanças, a gente fazendo uma matemática muito simples, a gente não consegue promover mudanças se nós fizermos o mesmo processo. A gente vai chegar sempre no mesmo lugar. E é por conta disso, por conta dessa inconsciência e o uso inadequado da mente, é que as pessoas estão fracassando nos seus projetos de vida. E isso envolve todos os setores, desde a saúde, a relacionamentos amorosos, a prosperidade financeira. Todos nós temos os nossos objetivos e sonhos, mas nós precisamos administrar melhor o uso dessa mente para que ela não nos escravize. Ela tem, como eu já falei, o seu papel, que é nos conectar aqui na terceira dimensão. Sim, nós estamos vivendo nessa realidade, nós precisamos também estar aqui aterrados, porém ela tem que ter um limite. Nós temos que adestrar essa mente para que ela nos ajude, para que ela nos auxilie no que é necessário, mas que não tome conta, não lidere. Uma outra questão também muito importante de ser abordada é que nós temos ao longo do tempo a gente foi entendendo, através até mesmo de estudos, que iam indicando que a genética nos deixava com um favorecimento, com uma predisposição para doenças. Mas as pesquisas mais recentes já estão mostrando que os nossos pensamentos, emoções e ações que realmente vão determinar
como será a nossa saúde. Então os nossos genes, eles são uma expressão não do que a nossa família já foi, daquilo que a gente trouxe nesse DNA, e sim da maneira que a gente pensa, age e sente. Então como que a gente vai reprogramar o nosso cérebro? Se a gente tem uma programação negativa hoje, é possível sim que a gente reprograme o nosso cérebro e reprograme os nossos genes. Sim, isso é possível. E a gente precisa tomar providências, a gente precisa ter ações diferentes, como eu já falei. Se continuarmos com o mesmo padrão de pensamento, que as pesquisas também indicam que a maior parte das pessoas, ao longo do dia, dos dias, das semanas, dos meses, elas têm os mesmos pensamentos, e isso nunca vai gerar uma nova vida, uma mudança, alguma transformação. Então nós precisamos fazer uma profunda reflexão na nossa maneira de pensar e ir reprogramando toda essa condição, todo esse padrão. Então quando você começa a adentrar nesses conhecimentos de neurociência, de física quântica, de cinesiologia, você vai entendendo que você pode mudar a sua realidade e promover uma grande transformação na sua vida, nos seus genes, mas obviamente que você precisa mudar esse padrão, você precisa mudar as suas ações. Eu vou deixar uma dica aqui de documentário, que se chama, é um documentário da Netflix, que se chama Heal, O Poder da Mente. E nele nós temos, através de relatos, porque eu entendo que às vezes eu falando aqui não seja tão simples de assimilar e de acreditar, mas quando você vai vendo relatos de pessoas que estavam com dias contados, né? O Heal é um documentário todo voltado para curas milagrosas de saúde, pessoas que estavam paraplégicas, com doenças terminais, que estavam assim fadadas ao fim, de fato, e elas conseguiram reverter esse quadro. Porque, assim como eu falei aqui, que nós criamos essas condições, né, de doença, de problemas financeiros, de ciclos repetitivos, nós também podemos criar, através da nossa mente, da reprogramação do cérebro, uma nova vida com mais abundância e com mais saúde. Então não deixe, vou deixar aqui também na descrição do vídeo esse documentário. Ele é muito inspirador para que a gente veja na prática o quanto é possível a gente se curar e a gente manifestar os nossos sonhos. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Liane Brixner, esse é o Portal da Consciência Quântica. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E até a próxima!